Boa noite a todos. Esta é a ProSim do dia 20 de março de 2023. A ProSim, que é a prática técnica energética interassistencial grupal, presencial e à distância, né? A ProSim, que é realizada às segundas-feiras, né? Pela ACIPEC, que é a Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia, né? Esse é um trabalho realizado todas as segundas-feiras, né, com o propósito de exteriorizar energias, né, no trabalho reurbanológico. Vamos falar um pouco mais sobre a APROCIM, né, que é uma técnica energética, eu já falei para vocês, né, realizada às segundas-feiras, e você pode participar conosco, bastando para isso você fazer 2 cursos, tá? Em nosso EAD. Vamos falar aqui do nosso EAD, nossa escolinha Evolua App, nossa lojinha, onde você pode fazer cursos, pode comprar livros, né? Aqui estão alguns livros que nós temos em nossa lojinha Evolua App. E o endereço da lojinha é acitec-evolua-up.cowbell.shopping, ok? Você tem que fazer 2 cursos. Deixa eu mostrar para vocês quais são. Você vai fazer o curso para se tornar aproximador, basta fazer o curso EAD, é o 007 da ProSim, como pré-requisito, né? E o curso EAD Intro, que é a Introdução à Conscienciologia. Tá bom? Você vai fazer o curso de reorganizações extrafísicas. Aí você vai poder participar conosco às segundas-feiras. Quando nós nos reunimos na segunda, nós temos uma frase de toda segunda-feira que é extraída do Léxico de Ortopensatas, que foi escrito pelo professor Valdo Vieira, e a frase de hoje é: amigo, não há melhor parente do que um amigo fiel e prudente, do Léxico de Ortopensatas. Eu sempre peço para que os aproximadores deem sua opinião sobre a frase do dia, né? Temos algumas opiniões aqui, quando colocadas no nosso grupo. O G. Cada dia mais valoriza a amizade sincera, aquela de todo momento, que se faz sempre acessível, que não tem, ao menos uma palavra, empresta o ouvido. Eu também dei minha opinião. Valorizar as amizades no caminho da evolução, uma prioridade, porque em muitas vidas e ressomas estaremos juntos. O Fernando também colocou: é amizade igual caminho para a evoluciologia. O Gotardo colocou uma frase aqui do Dalai Lama: a amizade só poderia decorrer através do desenvolvimento do respeito mútuo e dentro de um espírito de sinceridade. Muito bom. A Cíntia: amigo, força de sustentação energética nos processos evolutivos. Ok, essa foi a opinião sobre a nossa frase do dia. Vou dar alguns avisos aqui. Nós estamos na fase dos relatos. Nós nos reunimos às 18h50 e até às 20h05 nós fazemos a exteriorização de energias. Alguns estão em nossa sede em Jundiaí, São Paulo, e outros estão trabalhando remoto, como é o meu caso, e de outros que estão em outros estados. Eu vou dar alguns avisos e depois nós vamos fazer os relatos, né? O que foi visto, se houve sincronicidade, projeção e outros fenômenos. Temos aqui, né, o QR Code, e você pode apontar a sua câmera do celular, você dá uma pausa aí, e você pode apontar aqui e vai direto para a nossa lojinha. E aquela onde pode comprar os cursos e tal, temos novamente aqui, né, falando da nossa lojinha, Evolua App. Bom, toda quinta-feira nós temos um curso que faz parte do Conscienciologia no Cotidiano. Esse curso dessas quintas-feiras agora vai ter mais 2 aulas, já houveram 3 aulas, é sobre ficha evolutiva, né? Dentre esse curso, né, o que é a ficha evolutiva pessoal, ciclo persecutório, para a direita a ficha evolutiva pessoal, autopesquisa kármica, são cursos que são realizados toda quinta-feira e nós já temos mais de 26 cursos em nosso EAD. Dê uma passada lá, clique lá no QR Code que eu mostrei para vocês. E temos aqui a chamada para o Congresso Internacional de Para-Reurbanologia, que vai acontecer ano que vem, em São Paulo, é nossa sede, em São Paulo, em Jundiaí. Você pode mandar o seu trabalho, né, o seu artigo sobre conscienciologia, tá?
aqui para esse endereço, ou pode buscar informação aqui também. Ok, pessoal? Então, nós vamos passar a palavra para o pessoal de Jundiaí, São Paulo, que estão em nossa sede, e assim que terminar, nós que somos os aproximadores e somos à distância, aí nós vamos fazer o nosso relato depois, tá? Só um minuto. Ok, pessoal, então nós vamos passar para a nossa equipe lá em Jundiaí, São Paulo, e os aproximadores de lá, que estão presencial, vão dar continuidade com os relatos. Walter, é com vocês aí. Boa noite a todos. Então, é um prazer estarmos todos aqui presentes no Aproximário. E, para mim, a fase inicial foi bastante promissora, um campo energético bastante assistencial. E, na troca do arco com a Tânia, recebendo da Tânia, eu percebi uma energia muito fraterna que desceu pelo meu coronário e por todo o meu holossoma. Senti um toque quase físico na minha mão direita e também no coronário. Aplicando na Tânia, eu senti a presença de um amparador com um aporte de energia muito forte, muito intenso, e uma energia também fraterna, que penetrava pelo coronário dela, para o cardíaco e depois para o umbilical. Já na fase 3 do pilar, eu fiz a conexão com todos os aproximadores, intra e extrafísicos, e o pilar girava de uma maneira bastante regular, e já iniciando a assistência da noite, através dos pedidos que foram feitos no início da Aprocim. Nas conexões, eu senti bastante a UFIEX grupal, com as consciências que estavam sendo atendidas, assistidas, internadas na UFIEX. Senti também a presença de aproximadores antigos da cidade de Santa Rita, do Passa Quatro. Percebi também, já nas conexões, algo relativo a Singapura, e percebi também, já no bolsão interassistencial planetário, a presença de consciência extrafísicas de paravisual de gafanhoto. Me descoincidi bastante e exteriorizei muita energia para a minha oficina e para o meu quadrante holopensênico, que é a América do Sul e a Antártida. Terminei bem agradecido e desejo a todos aí uma ótima semana. Um forte abraço. Olá, boa noite a todos. Na fase 1, eu mentalizei os aproximadores, instalei o EV com muita facilidade. No arco voltaico, aplicando na Zaide, eu percebi uma energia, na realidade eu percebi não, eu via uma energia gelatinosa que envolvia toda a cabeça dela, e aí um fluxo dourado saía do meu palmo-chakra direito, passava por toda a cabeça dela e saía no nucal, indo para o meu palmo-chakra esquerdo. E ficou o tempo todo assim. Recebendo da Zaide, eu percebi pressão e formigamento na minha têmpora direita e o ouvido direito também, e o ouvido ele se abriu, se expandiu. Também tive percepção de ativação e formigamento do coronochakra. No pilar, ele girava com facilidade e fluidez. Fiz clarividência no Gotardo em algum momento e vi muitos rostos diferentes que foram passando. E, de repente, eu me lembrei do meu pai. E entre as consciências que entravam e saíam
do campo do Gotardo, eu vi meu pai muito rapidamente. Foi um átimo de segundo, mas foi suficiente para eu me emocionar violentamente. Aí eu parei, fiz estado vibracional e me acalmei. Nas conexões, o que mais chamou minha atenção foi a UFIEX, onde eu senti muitos banhos energéticos e também dor na região do olho esquerdo. E também nos planetas irmãos, o que marcou para mim foi que, de repente, o campo ficou gelado, muito gelado, e isso foi até o final do bolsão. E bem interessante que nada assim, aquele gelo passou e eu comecei a sentir um calor tremendo. Foi muito interessante. No bolsão vi muitas cenas antigas, cenas de tempos atuais e consciências que passavam em grande velocidade. Mentalizei os pedidos de assistência do dia, minha oficina, quadrante holopensênico planetário, e mentalizei cada aproximador, sentindo muita gratidão por estarmos todos juntos aqui nessa Proexis, conseguindo realizar o que a gente se programou para fazer. Boa noite a todos e muito obrigada. Vou passar para a Cíntia agora. Falta muito? Eu pego aí. Boa noite, pessoal. Estou feliz em estar aqui presencialmente hoje. E logo de início eu senti, eu vim bastante assim assimilada, que eu vim de trem. Aí eu percebi que a energia estava expandindo, né? Na fase do arco voltaico, aplicando no Gotardo, né? Gotardo, eu senti uma energia muito leve, muito assim, leve, gostosa, e ficou o tempo todo até o final. Eu não tive outras parapercepções, só essa leveza energética. Recebendo a energia dele, eu senti uma quentura muito forte, e a minha cabeça foi onde a recepção energética foi mais intensa. Aí na parte do pilar foi intensa a saída energética, eu tive a percepção de extraterrestre e felinos, e no pilar começaram a vir muitas imagens, começando com um prédio rosado, tipo um condomínio, depois pessoas saindo de carros, como se estivesse chegando num evento assim de festa, várias pessoas saindo de carros. E aí foram muitas imagens e conversas mentais, eu não conseguia muito registrar, né, os eventos, porque foram muitos. E aí na fase 4, continuaram muitas imagens e... Deixa eu ver que eu anotei aqui. E foram muitas sensações na minha barriga, muitas mexidas intensas na barriga, e também percebia barulhos de pisadas no salão o tempo todo. E na fase 4, a parte da central de energias intensificaram as energias no plantochakras e nos palmochakras, como se eu levasse choques nos pés e nos dedos, mas foram mais essas percepções que eu tive. Grata, boa noite a todos. Olá, boa noite a todos. Então, na primeira fase eu percebi, senti uma calmia muito grande no ambiente. No arco voltaico, recebendo da Belê, logo que eu comecei a historizar, eu visualizei a imagem de um utensílio, ou então algum tipo de máquina estranha. Eram 4 unidades, estavam em cima de uma mesa. Essa imagem ficou até o final da historização dela. Historizando para ela, eu só senti o fluxo de energia. O pilar eu percebi ele em 3 momentos. No início bem pesado e lento. Depois ele ficou sutil e rápido e por final desapareceu.
Na fase 4, na UFIEX grupal, imagem do ambiente super energizado, e eu visualizei uma IPPEX que estava posta para assistência. Planetas irmão. A imagem, na verdade, foi o rosto de um humanoide, mas com olhos de ave, como se fosse ave de rapina. Mas eu vi ali em cima, observando o grupo. Um olhar assim, bem sereno e imponente. Depois teve mais percepção, mas muito sutil, eu não percebi, não olhei. Fase 5, civilização para os assistivos do dia. Eu senti que colocaram algo gelatinoso sobre os meus braços, e aí eu senti uma sinalética energética forte do lado esquerdo da perna. No finalzinho, me veio a imagem, era como se fosse um réptil. Não era réptil, mas lembra um réptil. Ele estava parado aqui do meu lado. E foi isso. Terminei bem, estou agradecido aí, boa semana a todos. Até a próxima. Boa noite a todos. Hoje, na preparação, me senti muito bem. O campo já estava bem formado, a circulação de energia e, em seguida, a exteriorização. Na fase 2, no arco voltaico, recebi da Virgínia, me senti também muito bem, bastante fraternismo e um bem-estar muito grande. E, ao aplicar e ver as melhores de energia, minhas mãos se aqueceram bastante e aumentaram de tamanho. E tive muita descoincidência também. E desejei a ela as melhores de energia e tudo o de melhor. Na fase 3, o pilar se formou rápido, coloquei os pedidos da noite no centro para assistência e continuei a exteriorização. Na fase 4, acompanhei exteriorizando muito, mas não tive percepções. Na fase 5, novamente coloquei os pedidos da noite, a minha oficina, meu quadrante, que é a Europa, principalmente os países em conflito, e me lembrei muito dos meus pais, muito mesmo. Aí eu senti a presença dos meus pais. Eu fiquei muito feliz e acho que eles estão bem. Boa noite a todos, boa semana, muito obrigada. Acho que agora eu vou tarde, né? Boa noite a todos, tudo bem? No início, o campo estava muito tranquilo, muito sereno, havia uma energia muito homeostática. No arco voltaico, recebendo de Cíntia, eu senti uma energia muito intensa em todo o meu sono, né? E percebi também, teve uma percepção da Cíntia quando eu era mais jovem, não sei porquê, veio a imagem assim mais jovem, na fase talvez de adolescência. Aplicando, eu senti uma energia também muito homeostática, um campo muito intenso, energia, muita força, muito intensa energia nos meus palmos chakras também. No pilar energético, eu coloquei no campo a todos os assistidos da noite. Né? Nas conexões, eu acompanhei até a metade delas, não tive muitas percepções, mas senti uma sensação também muito estranha no plexo solar, né? Muito movimento no interior da barriga, né? E lá no bolsão, eu trabalhei muitas energias para minha oficina, que é meio ambiente, né? Meio ambiente para que a gente possa ter um meio ambiente realmente não só em questões de ecossistema, mas todo o ambiente da Terra, né? Do nosso planeta, muita energia para o meu grupo kármico familiar também. Terminei super bem, fiz uma boa desassimilização e sou grato pelo trabalho do grupo e desejo a todos uma ótima semana. Olá, pessoal, boa noite. Pessoal, só esterilizei
não percebi nada. Obrigada, ótima semana. Boa noite a todos. No início, o campo estava bem formado e muito tranquilo. No arco voltaico com a Karina, logo no início, eu tive uma tosse, mas depois foi melhorando. Aplicando na Karina, minhas mãos aqueceram bastante. No pilar, deu para sentir um vento muito forte, um vento bem forte mesmo, e o pilar estava girando bem rápido. Na 4 e 5 só esterilizei. Obrigado, boa noite e boa semana a todos. Olá, pessoal, boa noite. Na preparação, eu alcancei o EV com facilidade, já pude perceber os amparadores no local e também muitos assistidos, eles se encontravam na porta, assim, meio tumultuados, inclusive querendo entrar, todos querendo entrar de uma vez só. No arco voltaico, troquei o arco com o Walter, aplicando energias fraternas. Eu senti um campo bem grande ao redor do Walter. As energias entravam pelo frontal e saíam pelo coronário, formando um circuito fronto-corona. Recebendo, abriu o meu coronário, parecia que ali instalaram algum aparelho. Eu senti muito, mas parecia que estava mexendo mesmo dentro da minha cabeça. E me senti muito bem com essa energia. O pilar, ele girava normalmente e coloquei ali todos os assistidos da noite. Era interessante porque foram formados 3 pilares. Um, que era o nosso, dos aproximadores. O segundo eram os assistidos, eles ficavam atrás. E depois os amparadores no terceiro pilar. Foi muito interessante, nunca aconteceu isso. Eram 3 pilares girando ao mesmo tempo. E os assistidos continuaram ali, os que estavam ali na porta para serem assistidos foram trazidos, né, para dentro do aproximário e continuaram na Ofiexis. Ela estava bem lotada com todos os assistidos da noite. Nas centrais da energia, me conectei a ela, senti um banho energético. Da fraternidade, eu visualizei todos os aproximadores presentes, os que se encontram à distância, senti muito carinho e uma energia muito fraterna por todos. No bolsão, exteriorizei para o quadrante América do Sul, para a minha oficina, que é o meio ambiente, e para o planeta, né? Exteriorizei ao planeta e me veio à mente todos os que estão no comando dos países em conflito. Exteriorizei muita energia de serenidade, de paz, para todos. Novamente, os assistidos no aproximário e o xamã se fez presente, fazendo um trabalho de cura a todos os necessitados que estavam presentes, tanto os conscientes como as consciências. Estou muito bem e grata a todos. Obrigada, uma boa semana. Terminamos por aqui, tá? Obrigada. Obrigada, Tânia. Obrigado a todos os nossos aproximadores que estão na ACIPEC, em São Paulo, tá? Na sede em Jundiaí. Nós vamos continuar aqui com os aproximadores que estão à distância. Fernando, você pode trazer seus relatos agora? Boa noite a todos. Muito bom estar aqui de novo. Então, vamos lá. Na fase 1 do estado vibracional, eu senti, primeiramente, me veio a ideia de fazer um estado vibracional para o planeta todo e depois fui reduzindo até chegar no meu aproximário. Depois, na fase do arco voltaico, quando eu estava aplicando na Vera, eu senti minhas mãos em balonamento e uma pontada na mão direita, bem profunda assim, mas passou logo. E recebendo dela, eu senti uma energia de carinho maternal muito forte, eu achei bem interessante isso. Já na fase do pilar, eu estava com o ventilador aqui ligado e eu imaginei, eu coloquei
o vento do ventilador como um potencializador das energias. Eu acho que não sei quem aí falou de um vento muito forte, eu mentalizei a questão da energia em forma de vento, potencializada pelo vento, né? Pela sensação do vento. E eu me conectei com o Sol e com o centro da Terra, como se fosse uma pilha, né? Uma bateria. E já na fase da conexão com a UFIEX, eu percebi novamente a entrada, eu adentrando essa paraestrutura da UFIEX e percebi alguns aproximadores, algumas consciências ali. Na fase das conexões. Com os planetas irmãos, me veio 3 nomes. Uma raça ou planeta chamada Essassani, as Pleiades e Sirius B. Na central extrafísica das energias, me conectei claramente com os elementos da natureza, a água, ar, a terra e o éter, e depois veio os 7 raios também. Na central extrafísica da fraternidade, me veio muito interessante a ideia do amor incondicional, começando por mim mesmo, comigo mesmo, e isso gerando uma força presencial e eu podendo potencializar isso para as outras consciências e para o meio aqui que me rodeia. E na central extrafísica da verdade veio a ideia de princípios cósmicos aplicados ou vivenciados, assim, como se fosse uma teática dos princípios cósmicos que a gente vai descobrindo, que vai tendo contato. E na fase dos bolsões eu não lembro das percepções, porque eu apaguei, assim. E é isso, pessoal. Gratidão aí por mais uma oportunidade e boa semana para vocês. Obrigado, Fernando, pela participação, os relatos. Boa semana para você. Cris, Pra você pode também. fazer seus relatos agora. Oi, posso sim. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Na fase 1, eu tive uma certa dificuldade de concentrar. No arco com a Sílvia, nossa, foi muito diferente e antagônico para mim ao receber as energias. Porque, assim, eu percebia como banhos de energia, mas essa energia na frente, ela era escura, densa e muito rápida. E atrás, ela era muito brilhante, muito sutil e muito lenta. Eu associaria ao contrário normalmente, mas eu achei curioso, só fiquei observando. Ao exteriorizar para ela, eu percebi uma energia verde, um verde-limão muito brilhante, banhando todo o corpo dela. Na fase do pilar, para mim, ele demorou para se formar, e lá pela metade também, ele acabou alterando o sentido dele. Eu sintonizei com o aproximário da CPEC, para mim ele estava muito azul, um azul muito, muito brilhante. Eu vi um coral também, pessoas cantando como se fosse um coral, e vi algumas marcas. Eu evoquei também os assistidos nessa etapa, e também, em algum momento, eu vi consciências pequenas, baixinhas, miudinhas, podiam ser crianças, mas também podiam ser ETs. Na fase 4, muita dispersão, os pensamentos desconexos, então eu não percebi as centrais aí da maneira mais adequada. Na fase 5, muita exteriorização de energias para o Brasil, para o planeta como um todo, para os assistidos novamente. Enfim, estou bem também, uma ótima semana e grata aí por poder participar com todos dessa atividade. Obrigado, Cris. Uma boa semana, as melhores energias. Sílvia, pode trazer seus relatos agora. Boa noite. Vocês estão me ouvindo? Então, pessoal, hoje eu não tive muitas percepções, mas eu acompanhei todas as fases e logo no começo, na primeira fase, eu senti o campo formado, coloquei os pedidos de assistência, percebi uma assistência para o meu grupo Karma familiar, muito amparo e muita assistência a fazer. Na fase 2, ao aplicar na Cris, eu senti um fluxo grande de energia saindo pelas minhas mãos, que se misturava com as dela, e aí ela exteriorizava e os amparadores agrupavam aquela energia.
coletava. E ao receber da Cris, me senti bem, assim, um reequilíbrio energético, mas me deu um sono muito grande. Eu dei uma capotadinha, eu acordei na terceira fase com a chamada, né? E depois eu não tive, assim, muitas percepções, mas eu segui todas, né? No final, na fase 5, eu exteriorizei para o meu quadrante holopensênico planetário, que é a América do Sul e Antártida, e para mim a UFSIM, que é da saúde. Estou bem, grata a todos e boa noite. Boa semana. Obrigado, Silvia. Boa semana. As Obrigada. melhores energias. A Silvana, sua vez. Olá, pessoal, boa noite. No final da tarde, eu já comecei a ter uma repercussão grande, muita sonolência, e parecia que exteriorizava, saía energia das minhas mãos o tempo todo. Eu tentei me isolar um pouco para movimentar a energia, mas eu senti bem forte, por volta de 17 horas, mais ou menos. Na fase 2, aplicando o arco no Carlos, eu comecei a sentir uma energia muito leve e suave, como se eu estivesse minando ele, balançando. A energia entrava pelo frontal dele, voltava pelo nucal, mas ele como se eu estivesse minando mesmo ele, uma sensação de muita tranquilidade. Recebendo o arco dele, eu entrei num balonamento e já comecei a ver luzes rosa e violeta. E as minhas mãos, o chakra básico e o joelho exteriorizavam muitas energias. Eu senti uma paz muito grande. No pilar energético, o pilar começou a girar no sentido contrário para mim, e de repente eu estava dentro de um túnel e eu era intuída o seguinte: exterioriza bastante energia, com força para esse túnel. O túnel era muito escuro e à medida que eu exteriorizava essa energia, acendia luzes rosa e violeta. E eu continuava sendo empurrado, como se fosse, não sei o que era, um carrinho. Eu estava deitado nesse carrinho e era assim: exterioriza, exterioriza. E eu ia exteriorizando nesse túnel e as luzes iam aparecendo, rosa e violeta o tempo todo. Eu entrei ainda nas conexões com essa sensação dessas luzes, né, em cima dos meus olhos, e eu continuei exteriorizando energia nas conexões, mas eu me descoincidi, eu vi muitas cenas, muitas pessoas, muitas luzes e muitas vozes. Eu entrei no bolsão, exteriorizando bastante energia ao planeta, ao meu quadrante, aos assistidos da noite, e apareciam muitas pessoas para receber assistência. Muitas pessoas assim, pessoas de um tempo antigo, parece de um tempo futuro, eu não conseguia definir o que era, mas parecia que era fora da época atual. Eu sentia muito calor, e assim um bem-estar muito grande. Eu exteriorizava e me vinha uma sensação de fraternismo muito grande. Eu vi um homem loiro, bem alto, ele ensinava uma criança a somar num chão de pedra e ele escrevia com carvão. E eu fiquei observando aquela cena, eu achei interessante, fiquei ali observando. Eu terminei um pouquinho antes, com uma sensação de bastante bem-estar e com uma alegria, uma sensação de fraternismo também. Muito obrigada a todos, viu? Uma boa semana. Obrigado, Silvana, pela participação. Boa semana para você. O Gesrael pode falar agora, meu amigo. Tudo bem? Boa noite a todos. Vamos lá. Hoje a coisa aqui foi meio conturbada. Me parece que o Gotardo está pedindo a fala ali. Vocês estão sem som. Ele só falou positivo. Ah, tá. Desculpa, então. Então vamos lá. Na primeira fase eu senti muito calor. No arco, aplicando o Noni Edson, eu senti uma agulhada na coxa direita, que ao mesmo tempo coçava. E isso durou quase que a fase toda.
uma sensação bastante viva. E depois, mais para o fim, eu senti a energia fluindo pelos palmos chakra. Recebendo, eu senti um leve formigamento nos lábios e depois a região do peito. Não ativação do cardíaco, apenas a região do peito toda. Na fase 3, o pilar, eu senti a energia circulando, fácil, mas eu sempre comecei a sentir uma dor de cabeça que ia desde a testa até a nuca. E essa fase demorou para passar. Aliás, a primeira também. E depois, na fase 4, após a fase 4, né, o meu gravadorzinho parou aqui. E desculpa, não é isso. A gravação parou. Aliás, foi bastante. Hoje aconteceu de tudo, né? Já no começo, a gravação começou do meio. Depois, barulhos pela casa, as pessoas, que geralmente não acontece, os cachorros latindo muito, pensamentos intrusivos, muitos. O gravador parou de funcionar, não ligou mais. Senti muito calor, e agora estou no mesmo ambiente, tudo igual, já não estou sentindo o calor. E, aliás, já começou com um sonho essa noite, um sonho meio pesado. E eu acordei com uma presença e as costas arrepiando, toda a parte de trás do corpo, e isso ficou por muito tempo. Fiquei emitindo energia, depois circulando, entrei em V, mas continuou até que depois passou. Bom, aí quando a gravação parou, e quando eu percebi, né, eu já estava mais ou menos no horário da fase do bolsão, e eu fiquei o tempo todo exteriorizando para os assistidos da noite, isso quando os pensamentos intrusivos deixavam. Mas foi isso. Eu aparentemente estou bem. Um abraço a todos. Ok, Gisrael, valeu. Obrigado pela participação. Boa semana para você. Só falta eu, não é isso? Deixa eu conferir. Só. Deixa eu ler os meus relatos aqui. Eu vi os comandos, mas não tive grandes percepções. Na fase 1, estava bem descoincidido, estado vibracional, e pensei nos aproximadores. Na fase 2, ao receber o arco da Silvana, eu senti uma sensação muito boa, leve, perene, igual ela comentou mesmo. E quando eu fiz o arco, estava muito descoincidido e senti que a energia fluía bem nela. Na fase 3, o pilar girava rápido, mas passou bem devagar. Aliás, algumas fases demoraram muito a passar. Na fase 4, eu vi todos os comandos das centrais, mas somente descoincidência, muita leveza, e eu senti ectoplasmia, aquelas coceirinhas no rosto e tal. E na fase 5 eu não vi o comando de entrada do bolsão, eu dei uma apagada na fase anterior, mas agora estou me sentindo muito bem, né? Sempre bem energizado, bem tranquilo, tudo certo. Alguém que lembrou, depois que a gente fez os nossos relatos, lembrou de mais alguma coisa ou alguma sincronicidade? A Cris, diga, Oi. Cris. Eu tive muito calor também, aconteceu como com o G. Eu tive um calor tremendo, estou no mesmo ambiente, no ventilador em cima de mim da mesma forma, e Ok. agora está super tranquilo e na hora não. E também o pilar para mim girou ao contrário, acho que a da Silvana também girou ao contrário. A palavra continua franqueada. Se alguém lembra de algo, diga, Gotato. Sim, eu lembrei mesmo desse coincidido nas conexões, eu senti a presença de consciex aqui dentro do aproximário, muitas consciex. E também eu percebi o campo, e muitas vezes o campo verde, verde claro, assim, bem nítido, tranquilo. Era mais isso. Eu vi que muitos relataram assistência com o Grupo Karma, eu também tive bastante, também veio a imagem do meu pai, que também já dessomou, e todos do Grupo Karma. Teve um momento que veio como se a Virginia estivesse no salão,
como eu vi assim a Virgínia. E aí eu queria informar assim, né, não sei se para contribuir, que eu estive ontem num circo, ganhei uma cortesia, e aí no início veio a imagem de um homem espécie gladiador e também vieram várias situações relacionadas aos espetáculos do circo, assim, né, aquelas condições que a gente já conhece. Aí tinha aquele Globo da Morte, então muita coisa envolvida, e aí eu percebi que teve muito aqui também assistência relacionada a isso. Eu tinha esquecido de falar. Grata. Tudo bem. Alguém mais? Você falou de coceirinhas aí, eu também tive pernas, rosto, orelha. E falando de durante sonhos e tal, né? Coisas, eventos da noite aí, lembrei agora que o Walter e a Virgínia participaram de alguns, a Cris também. Foi interessante. Mas é isso. Ok, mais alguém lembra? Alguma sincronicidade? Diga, Tânia. O Toninho teve a sincronicidade do vento, ele e o Fernando, né? Ok. Mais alguém? Mais alguém? Aqui é só. Obrigada. Ok. Esse momento que a gente cita as sincronicidades, ou lembra de algum... Porque às vezes você ouve o relato do seu colega e aí você lembra, teve mais isso. Eu sempre adiciono alguma coisa nos meus relatos, porque eu sou o último, aí minha memória é instigada pelos relatos de vocês. Então é importante a gente falar ao final, né, para ficar registrado e tal. Pessoal, quinta-feira nós temos o curso Conscienciologia no Cotidiano, Ficha Evolutiva, é a 4ª aula, um curso muito bom, muito interessante. Tá? Participe conosco. E é isso. As melhores energias para vocês, uma boa semana, tá bom? Um abração, até mais. Tchau, tchau. Boa semana. Um abraço a todos.